O Parlamento Europeu aprovou os 5 regulamentos do Pacto de Migração e Asilo da União Europeia, que demorou quase 4 anos a negociar. Justiça Europeia anula sanções a 2 oligarcas russos ligados ao Alpha Group. Espanha vai acabar com vistos gold para investidores imobiliários estrangeiros. Fim do jejum do Ramadão foi celebrado um pouco por todo o mundo. Muçulmanos rezaram pelo fim da guerra em Gaza. Os 5 regulamentos do Pacto sobre Migração e Asilo da União Europeia foram aprovados quarta-feira em sessão plenária do Parlamento Europeu em Bruxelas. A votação foi marcada por protestos fora e dentro do hemiciclo. Na zona reservada ao público, ouviram-se protestos de ativistas contra a legislação. As novas regras introduzem mais solidariedade entre os Estados-membros para a redistribuição dos requerentes de asilo, mas também controlos mais apertados nas fronteiras e procedimentos administrativos mais restritivos e rápidos. Algumas forças políticas e organizações de defesa dos migrantes e refugiados consideram que tal poderá levar ao atropelo dos direitos fundamentais dos requerentes. Os relatores da legislação defendem um compromisso que levou quase 4 anos a conseguir. The rules are there, they now need to be implemented, and we also have ensured that there is access for NGOs, for lawyers to give advice. So we have a number of safeguards. The question, like always already in the past, is do we ensure that everything is implemented? That will be the task for the next mandate. O pacto teve o apoio das 3 maiores bancadas do Parlamento, do centro moderado, apesar de alguns eurodeputados desses grupos terem votado contra. As bancadas da extrema-direita e da esquerda radical votaram contra. O grupo da esquerda organizou uma manifestação em frente ao Parlamento para protestar contra o que chamam de morte do direito ao asilo. 161 organizações da sociedade civil estão contra o pacto e alguns dos seus ativistas foram os que interromperam a votação. Uma das questões mais controversas é o chamado procedimento de fronteira acelerado para examinar os pedidos em apenas 12 semanas. A relatora deste regulamento rejeita as críticas. Le Parlement européen s'est assuré de l'intégration de mesures qui permettaient d'assurer le respect de la Convention des droits de l'homme, c'est-à-dire les bonnes conditions d'accueil et, par exemple pour les enfants, le droit à la scolarité, à la bienveillance, à la protection, et également ceux de la Convention de Genève, c'est-à-dire que l'examen soit individuel. A próxima votação cabe aos governos dos 27 Estados-membros, o que poderá acontecer antes do final do mês. Em caso de aprovação, os países têm 2 anos para implementar o pacto. Pelo menos 17 pessoas foram resgatadas com vida e 13 estarão desaparecidas na sequência de um naufrágio ao largo da ilha grega de Chios. O barco que transportava migrantes desde a Turquia terá naufragado depois de terem batido numa zona com rochas. A Guarda Costeira conseguiu resgatar 14 pessoas, incluindo 8 crianças, a cerca de 20 quilómetros da costa turca. 3 homens foram depois encontrados com vida já em terra. O barco ainda não foi localizado e a Guarda Costeira grega continua à procura de sobreviventes. Os oligarcas russos Mikhail Fridman e Peter Aven vão ser removidos da lista de pessoas sancionadas pela União Europeia. O Tribunal-Geral considerou que não há evidências suficientes que provem que os 2 oligarcas tenham apoiado o Kremlin na guerra na Ucrânia. Assim, o Tribunal decidiu que as sanções aplicadas a Fridman e a Aven são infundadas. Peter Aven era presidente do Alpha Group, proprietário do maior banco privado russo, o Alfa Bank. Já Mikhail Fridman era membro da administração do grupo. Os 2 abandonaram funções em março de 2022, depois de a União Europeia impor sanções à banca russa após a invasão da Ucrânia. Após contestarem a decisão, o Tribunal-Geral da União Europeia considerou que a inclusão dos oligarcas na lista não se justificava, porque não há provas conclusivas de que tenham fornecido apoio material ou financeiro à Rússia. Na argumentação apresentada em tribunal, os advogados de Fridman e Aven alegavam que o congelamento de bens e a proibição de deslocações na União Europeia eram juridicamente infundadas.
A viúva do opositor russo, Alexei Navalny, reagiu com desapontamento à decisão da Justiça Europeia, alegando que nem Friedman nem Avan alguma vez se demarcaram da guerra na Ucrânia. A decisão do Tribunal Geral ainda poderá ser contestada junto do Tribunal de Justiça da União Europeia por outras instituições do bloco comunitário. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez mais um apelo ao Ocidente para apoiar o país na guerra contra a Rússia. Numa mensagem por videoconferência no Fórum Económico de Delfos, na Grécia, Zelensky alertou que Vladimir Putin está a tentar espalhar o terror com ataques diários com mísseis e bombas. O chefe de Estado ucraniano sublinhou que, sem o apoio do Ocidente, a Ucrânia vai perder um território após o outro até perder o país. Once we have weapons and concrete political steps from our partners, we will break Putin's backbone. There are no extraordinary things in here. Everything that our partners have in their stocks and in their arsenal. That is air defense, which are extremely important for us, which will unblock the skies. And this is, I talk for this not for the first time. So air defense systems, artillery and long-range fires. Full stop. Not so much. I understand that this is not easy and everybody is thinking about oneself and we are grateful to all our partners. But what we have now is not sufficient. If we want to truly prevail over Putin, if nobody wants Putin to drag the world into Third World War. Zelensky acrescentou que a Ucrânia está pronta a participar em amplas conversações de paz e ouvir as propostas dos aliados do Ocidente, tendo em vista o fim da guerra. O governo espanhol aprovou medidas para acabar com os chamados vistos gold. Este regime foi introduzido em 2013, na sequência do colapso do mercado imobiliário e da crise do euro, numa tentativa de revitalizar o setor imobiliário e concedeu direitos de residência a estrangeiros que investiram em imóveis. Mas os críticos afirmam que o regime cria uma pressão inflacionista e atua como uma porta de entrada de dinheiro sujo na economia. O executivo de Pedro Sánchez já tinha anunciado a supressão progressiva deste programa em outubro, mas só agora é que irá para a frente. Es decir, lo que vamos es a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de $500.000 de euros en bienes inmuebles. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. É pouco provável que o fim deste programa tenha um grande impacto no mercado imobiliário. De acordo com a plataforma Idealista, menos de 1% das casas vendidas durante a última década foram compradas ao abrigo do regime de vistos gold. En esta década, desde el año 2013 al año 2023, se han concedido en nuestro país 14.576 Golden Visa correspondientes a las denominadas inversiones en bienes inmuebles. ¿De dónde proceden estas inversiones? Sus principales nacionalidades: China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrânia, Irán, Venezuela e México. Também Portugal alterou recentemente as regras do regime de vistos gold, excluindo o investimento imobiliário para fazer face à crise na habitação. A Comissão Europeia há muito que apela ao fim do regime de vistos gold, invocando riscos de segurança e afirmando que a cidadania é concedida sem que o beneficiário tenha uma verdadeira obrigatoriedade de viver no país. Contra o pano de fundo da guerra, os muçulmanos em Gaza celebraram o Eid al-Fitr, marcando o fim do mês sagrado do Ramadão. Nos acampamentos de deslocados, as crianças fizeram fila para pintar os rostos e receber as poucas lambarices disponíveis, uma vez que os bens alimentares essenciais e outras ajudas continuam a chegar em paraquedas ao território palestiniano ainda ocupado pelas forças israelitas. No entanto, para muitos milhares que perderam familiares e entes queridos, esta não é uma altura de celebração. العيد اللي فات كانوا بزوروني. العيد هذا أنا أجيت أزورهم، أجيت أزور جوز بنتي
وبنتي وحفيدي وعيل بحالها. ايش بدك اياني احكي يما؟ ايش بدك اياني اقول؟ اجيت ازور عيل بحالها 11 نفر 11 نفر هان. Na Europa, o contraste não podia ser maior. Em grandes festejos na Alemanha e noutros países, os muçulmanos estavam conscientes da situação em Gaza. Das ist natürlich was schlimm, was in Gaza passiert, auch davor, was in Israel passiert war. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine Feier, eine große Feier, wo die Kinder natürlich auch hoffen, dass es Geschenke gibt, dass es Feierlichkeiten gibt. Aber im Herzen, im Hintergrund und natürlich im Hinterkopf hat man immer natürlich die Bilder. Em toda a Europa e nas comunidades muçulmanas em todo o mundo foram ouvidas orações pelo fim da guerra em Gaza, que até agora fez cerca de 33 mil mortos. Uma atleta francesa de 34 anos bateu o recorde mundial feminino e masculino de escalada com corda. O feito foi alcançado na Torre Eiffel, onde conseguiu subir 110 metros em 18 minutos com a ajuda de uma corda e muita força de braços. O objetivo da atleta era angariar fundos para a Liga contra o Cancro, uma causa que lhe diz tanto, uma vez que a sua mãe sofre da doença. Anouk Garnier bateu o anterior recorde mundial de um atleta sul-africano que subiu 90 metros em Joanesburgo.